vídeo anterior falei-te dos pronomes pessoais com função de complemento, mas não te contei toda a história. Não te disse onde e como os deverias colocar em relação ao verbo. Repara nos seguintes exemplos. Eu dou-te quando te vir. Não me digas que não sabes. Amanhã dir-te-ei o que tens que fazer. Nestas três frases, vês os pronomes pessoais com função de complemento aqui, aqui e aqui. Se reparares, todos estão em posições diferentes em relação ao verbo. Tu está depois do verbo principal. Me está antes do verbo principal. E, finalmente, te está no meio do verbo principal. Por que razão é assim? É a pergunta a que vou responder neste vídeo. Por isso, vem daí e vamos enfrentar estes pronomes. Olá, eu sou a Mia e este canal ensina-te português e também te dá a conhecer Portugal. Colocação de pronomes pessoais com funções de complemento direto e indireto. Antes de te falar da colocação em relação ao verbo dos pronomes pessoais com função de complemento, vamos revê-los rapidamente. Como podes ver, os pronomes pessoais com função de complemento direto são os seguintes: me, te, o, a, se, nos, vos, os, as e se. Os pronomes pessoais com função de complemento indireto são os seguintes: me, te, lhe, nos, vos, lhes. Agora que já revimos os pronomes, vamos então falar da sua colocação em relação ao verbo. Como já te disse e pudeste ver nos exemplos que te dei antes, os pronomes pessoais podem vir antes, próclise, depois, enclise, ou no meio, mesóclise, dos verbos. Normalmente, eles vêm depois da forma verbal, como nos seguintes exemplos. Ela dá o presente. Ela dá-o. Ele tinha dado o presente. Ele tinha-o dado. Ela contou a anedota ao amigo. Ela contou-lhe a anedota. Ela tinha contado a anedota ao amigo. Ela tinha-lhe contado. Nos primeiros dois exemplos, estamos a substituir o complemento direto, o presente, pelo que usamos o pronome pessoal com função de complemento direto, o. Nas duas últimas frases, estamos a substituir o complemento indireto da frase, ao amigo, pelo que usamos o pronome pessoal com função de complemento indireto, lhe. Por vezes, podemos também substituir os dois complementos por pronomes pessoais, mas aí teremos que fazer uma associação dos dois complementos, como podes ver no seguinte exemplo. Ela dá o presente ao amigo. Ela dá-lhe, lhe, que é o complemento direto, mais o complemento direto. Podes também ver mais formas de contração dos complementos neste quadro. Como podes ver, tens então os pronomes pessoais do complemento indireto, que é me, te, lhe, nos, vos, lhes, e em cima também os pronomes pessoais do complemento direto, o, a, os, as. E depois temos aqui as formas contraídas. Portanto, se juntarmos o me com o u, fica mu. Te mais o, tu. Lhe mais o, lhu. Nos mais o, nulo, vos mais o, vulo, lhes mais o, lhu. E depois temos para me mais a, que é ma, depois temos ta, lha, nula, vula, lha. Depois com os pronomes pessoais, complemento indireto, mais o pronome pessoal, complemento direto, os, fica então mus, tus, lhus, nulos, vulos e lhus. E se fizermos o complemento, o pronome pessoal as, com função de complemento direto, e juntarmos com os pronomes pessoais do complemento indireto, fica então mas, tas, lhas,
nulas, vulas e lhas. Está aqui tudo nesta tabelinha. Vamos então ver alguns exemplos. Eu dou o livro ao Pedro quando o vir. Eu dou-lhe quando o vir. Portanto, temos aqui o livro e ao Pedro junto. Dou-lhe. Ela conta a piada ao amigo. Ela conta-lhe a piada ao amigo. Ele não vos deu o conselho. Ele não vo-lo deu. Portanto, é vos mais o conselho. Vo-lo. Eles tinham dado os presentes ao Manuel. Eles tinham-lhes dado os presentes ao Manuel. Lhes. Eles tinham dado a flor aos pais. Eles tinham-lhe dado. Eu sei que pode ser um pouco confuso, mas com prática vais lá, vais ver. Agora, voltando à colocação dos pronomes em relação ao verbo, a maior parte das vezes, então, o pronome vem em ênclise, ou seja, depois do verbo. Eu dou-te o presente, ele chama-me sempre para brincar, eles telefonam-lhes muitas vezes. No entanto, há casos em que o pronome pode vir antes do verbo. Isso acontece quando a frase é negativa ou tem uma polaridade negativa, por exemplo, quando tem um sentido negativo, mesmo sem ter a palavra não explicitamente. Por exemplo, ele não disse nada à amiga. Ele não lhe disse nada. Outro exemplo, nunca contas nada a mim. Nunca me contas nada. Aqui não temos a palavra não explicitamente, mas temos nada que dá essa tal polaridade negativa à frase. Nem comeu o bolo, nem nada. Nem o comeu, nem nada. Falou com ela sem dizer ao amigo. Falou com ela sem lhe dizer. Aqui temos sem, que também dá essa polaridade negativa. Isto também acontece em orações subordinadas. Por exemplo, ele contou que lhe tinha escrito. É esta a pessoa que te queria falar. Apesar de não lhe querer dizer, foi obrigado a tal. Quando se esforça, ele consegue. Todas estas frases onde está o pronome são subordinadas. Pronto, e aqui então o pronome vem geralmente antes do verbo. Isto também acontece com conjunções coordenadas em que um dos elementos é negativo ou tem polaridade negativa, como não só, mas também, nem, nem, não só, como também, etc. Ou com conjunções correlativas disjuntivas, que são estas ou, quer, seja, etc. Por exemplo, ele nem a viu, nem lhe falou. Temos aqui o nem. Ou ele lhe diz o que sente, ou se vai arrepender. Ou. Quer o faças agora, quer o faças mais tarde, terás de o fazer. Quer. Outro exemplo em que acontece o complemento vir antes do verbo é em frases interrogativas ou exclamativas que sejam iniciadas por que, quem ou quando. Por exemplo, quando me disseram, nem acreditei. Que felicidade lhe deu saber as novidades. Quem te avisa, teu amigo é. Isto também acontece com alguns advérbios, como talvez, sempre, já, ainda, só e apenas. Por exemplo, ainda se notam os pontos da tua cirurgia. O José já te contou a novidade? Talvez nos apeteça comer o bolo depois. Só te queria dizer isso. E ainda acontece com alguns quantificadores e pronomes indefinidos. Por exemplo, alguém ajudou a professora. Alguém a ajudou. Pouca gente telefonou ao Ricardo. Pouca gente lhe telefonou. Poucos quiseram o almoço. Poucos o quiseram. Por último, com o verbo no condicional, simples ou composto, e no futuro, simples ou composto também,
o pronome fica no meio do verbo, em mesóclise. Ora, vê lá. Ela dirá à mãe quando estiver com ela. Ela dir-lhe-á quando estiver com ela. Temos o futuro aqui. Eu diria ao meu amigo se pudesse. Eu dir-lhe-ia se pudesse. Aqui temos o condicional. Ele fará os trabalhos de casa mais tarde. Ele fá-los-á mais tarde. Eu terei feito os deveres quando chegares. Eu tê-los-ei feito quando chegares. Ela terá dito à mãe que queria sair. Ela ter-lhe-á dito que queria sair. Eles teriam dito ao Alfredo que não iam. Eles ter-lhe-iam dito. Basicamente, o que aconteceu aqui foi que pegamos no verbo, dividimos-lo e colocamos o pronome entre as duas partes. Diriam, dir, iam, dir-lhe, iam. Lá está o pronome no meio. Tenham atenção que, por vezes, tens que fazer algumas transformações nos pronomes quando os verbos acabam em certas letras. Eu expliquei isso tudo neste vídeo aqui. No final podes ir lá ver para confirmar. E é isto! Agora já sabes onde colocar os pronomes e como os colocar. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e que agora já possas começar a usar os pronomes corretamente. Se quiseres aprender mais sobre este e outros temas de português, convido-te a ires ver a minha aula gratuita, onde te vou dar algumas dicas para estudares esta bela língua. Vou deixar o link aqui em baixo. Beijinhos e até ao próximo vídeo!